Meus irmãos amados e queridos, a graça e a paz sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui com uma grande obra, o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, do Russell Norman Champlin. Estou aqui com 3 volumes e os mais 3 está ali na minha estante, tá bom? Eu quero trabalhar hoje o seguinte tema: ainda vale a pena hoje comprar o comentário do Russell Norman Champlin? Uma pergunta que muitos fazem para nós, porque muitos ainda a têm essa obra como o melhor comentário bíblico do Brasil, em língua portuguesa, tá certo? Então vamos trabalhar essa questão aqui nesse vídeo. Se você já gostou desse tema, curta esse vídeo e se inscreva se você não é inscrito, para que mais pessoas sejam abençoadas. Você está no nosso canal Escola de Teólogos. Então eu trouxe para vocês 3 pontos de vista positivos sobre essa obra e 3 pontos de vista negativos. E no final, a conclusão, você poderá decidir se ainda vale a pena ou não. Então, primeiro ponto de vista, é uma obra clássica. Esse comentário aqui, ele foi feito, a primeira edição, em 1980. Então, um dos primeiros comentários bíblicos do Brasil, tá certo? E é interessante que todos os teólogos antigos, principalmente os pentecostais, amam demais essa obra, porque há 40 anos atrás só tinha ela, entendeu? Por isso que ela tem um valor ainda muito estimado entre nós, né? Entre o mundo acadêmico, entre alguns irmãos. E a gente sempre encontra essa obra nas bibliotecas teológicas aí, nos canais de teologia, nos canais de reviews aqui no YouTube. Então, por quê? Primeiro, porque essa obra é uma obra clássica, então, ponto positivo. É uma obra que veio há muito tempo e ainda está entre nós, né? O comentário bíblico do Russell Norman Champlin. Segunda obra, ou segundo ponto positivo, ela traz o texto grego, né? Você vai ver aqui, estarei mostrando. Oh, glória, vai cair tudo aqui, Jesus. Como você pode ver aqui, ela traz o texto grego do Novo Testamento. Então, esta obra é o primeiro texto grego do Novo Testamento do Brasil. Se trata do primeiro Novo Testamento grego do Brasil. Claro que tem os comentários, mas é porque tem o texto grego de cada versículo em específico, tá certo? Então, aqui é o primeiro Novo Testamento que foi lançado no Brasil. O segundo foi esse aqui, ó, que no caso é só o texto mesmo do Novo Testamento, que é o Novo Testamento grego da Bárbara e do Timóteo Friberg, né? É um texto do Novo Testamento. Aqui é um Novo Testamento analítico, mas o primeiro texto grego que surgiu no Brasil, texto grego mesmo, foi dessa Bíblia, ou desse comentário, melhor dizendo, o texto grego do Novo Testamento, do Russell Norman Champlin. Traz tanto o texto grego próprio, como também traz uma tradução bíblica própria do Russell Norman Champlin. Então, esse é o segundo motivo. Então, para aqueles que gostam de comentário bíblico e texto grego, se você comprar o comentário bíblico do Russell Norman Champlin, você vai ter tanto o comentário bíblico do Russell Norman Champlin, como vai ter também um texto grego do Russell Norman Champlin que ele traz nesse comentário. Tá certo? Então, esse é o segundo motivo de porque esse comentário é muito bom. Pontos positivos. Daqui a pouco vamos para os negativos. Segundo, ou terceiro, melhor dizendo, dá sempre 2 ou 3 opções para que você possa conhecer os debates teológicos e os temas teológicos. Por exemplo, falando de soteriologia, ele traz a visão, primeiro, ele vai trazer a visão calvinista, ele vai trazer a visão calvinista de 4 pontos, segundo, ele vai trazer a visão arminiana, tá certo? Então, por isso que esse comentário, ele é muito bom. Que comentando 1 Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai trazer para nós assim, ó. Deixa eu mostrar a vocês o versículo 3 e 4. É um comentário muito bom, comenta versículo por versículo. E é uma folha A4, então veja que é um comentário muito grande, volumoso. Então, como diz,
Efésios 4 e 1 e 4, diz assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ali traz, katos exelato, remas en auton pros kataboles, cosmos reina, emas hagios kai aimonos katenopion autu en HP. Aí ele vai trazer a pensamento. A visão arminiana. A eleição é em conformidade com a presciência de Deus. Veja que essa é a visão arminiana. Aí ele vai trazer também, mas também nós somos escolhidos como indivíduos. Ele vai dizer que Deus ele escolhe na coletividade, mostrando Isaías 45 e 4, como Deus escolheu Israel, e Romanos capítulo 11, Deus escolheu Israel, mas Deus também nos escolhe como indivíduos, né? Aí ele vai trazer, né? Aí, que dizer sobre o livre-arbítrio? Ele vai fazer essa pergunta. Esse também é uma verdade ensinada nas Escrituras. Sem o livre-arbítrio não pode haver responsabilidade em qualquer sistema moral. Então ele vai trazer essa questão, mostrando a questão da eleição bíblica, mas também mostrando uma visão da eleição pela presciência que parece com a arminiana e também a existência de livre-arbítrio no homem, dizendo que sem um livre-arbítrio o homem não poderia ser culpado pelos seus pecados. É um debate que a gente precisa trabalhar mais essa questão, sobre o livre-arbítrio libertado, ou se existe ou não um livre-arbítrio, mas essa é a visão do Russell Norman Champlin, tá bom? Por isso que muitos teólogos não gostam dele, principalmente aqueles que têm uma visão um tanto mais reformadas. Mas então, ele vai trazer, primeiro ponto positivo, a obra clássica. Segundo, ele traz o texto grego do Novo Testamento. Terceiro, dá sempre 2 ou 3 visões diferentes sobre o mesmo texto, tá bom? Então, por isso, esse comentário é bom. Por mais que eu não concorde, mas eu vou ter 2 ou 3 opiniões diferentes dentro de um comentário. Pontos negativos. Terceiro, está desatualizado. Questões arqueológicas, questões historiográficas, vão tudo sendo atualizado conforme a arqueologia vai encontrando documentos, e as coisas vão se atualizando, os debates teológicos vão sendo atualizados cada vez mais. Esse comentário começou a ser editado em 1980. Então, muitas informações estão desatualizadas. Quando você pega um comentário mais novo, como o do William Hendrickson, de Hernandes Dias Lopes, aquele da editora Shed, que é muito bom, ou até mesmo um comentário exegético que traz o Grant Oswald, o Gordon Fee, entre outros. E esses comentários, eles estão muito mais atualizados do que esse aqui do Russell Norman Champlin. Então, o primeiro ponto negativo dessa obra é que é uma obra um tanto desatualizada. A arqueologia vai descobrindo documentos, como descobriram os documentos do Qumran e muitos outros. O próprio Daniel B. Wallace está descobrindo manuscrito aí lá para a banda da Grécia. E os números de manuscritos sempre vai aumentando, novos manuscritos vão surgindo e as pessoas vão atualizando os comentários. Então, você comprar, entre escolher um comentário antigo para um comentário novo, é melhor você escolher um comentário novo. Vocês entendem isso? Por exemplo, eu amo demais as Institutas de Calvino, demais. Mas está um tanto desatualizado também, porque foi escrito em 1945, né? 1937 e tudo, até 45, ou seja, no século XVI. Então, é um tanto desatualizado. Novos livros atuais, a teologia, os teólogos que bebem em Calvino, eles vão atualizando as coisas e vão nos dando de uma forma bem mais perceptível e teológica bem mais aprimorada, tá bom? Então, primeiro ponto negativo, obra desatualizada. Segundo, traz umas tendências espíritas, principalmente naquela questão do Saul e Samuel, mas em outros textos, né? Ele era um teólogo, mas tinha uma tendência espírita. E todo o seu comentário bíblico vai estar embebido nessa teologia, né? Um tanto complicada. Vocês entendem por que, então, esse comentário traz muitas questões complicadas e teólogos falam um tanto mal, como os teólogos reformados, por conta dessas questões. E por último, mas não menos importante, um outro ponto negativo, o terceiro, traz tendências universalistas também.
ele vai dizer que no final das contas, Deus, como ele amou o mundo de tal maneira, e Deus vai salvar todos, né? Como ele mesmo menciona em João 3 e o verso 17, Deus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por conta desses versículos isolados, ele diz que Deus, no final da conta, vai salvar todo mundo. Ninguém vai ser condenado eternamente. Deus vai até julgar, Deus pode até julgar nessa vida, Deus pode dar consequências dos pecados para essa vida, mas a eternidade só haverá vida eterna, não haverá condenação eterna. É um pensamento tanto complicado, amados, mas é o pensamento do Russell Norman Champ. Então, você tendo em vista tudo isso, já pode saber se vai comprar ou não, né? Essa obra, então vamos responder a pergunta, essa obra ainda vale a pena comprar? Vale para questões de estudo, né? Questões de referência, questão de conhecer vários textos, olhar o texto grego que ele traz, comparar, ele traz citação do P75, P52, P66, ou seja, os manuscritos antigos. Então, por essas questões ainda vale a pena. Mas a questão é, eu tenho esse comentário aqui de R$ 600, digamos, e tenho outro mais atualizado de R$ 600, qual melhor? Com certeza o mais atualizado ele será melhor, tá bom? Então que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus, e a paz do Senhor a todos vocês.